fé é um desafio para você. Acredito que até muita gente não vem no culto hoje porque Satanás de verdade levantou para que eles não viessem. Porque o recado de Deus é: tenha fé. Fiz vídeo, mandei recado, falei: pessoal, venha receber da fonte. Eu saio daqui para Deus abençoar, e sei que muita gente tem sido abençoada aqui em muitos lugares, mas muitas pessoas já perderam o caminho da fé. Eles querem milagres no sofá, eles querem milagres sentados no seu conforto, né? Eles querem que o inimigo pare de bater neles, enquanto eles querem brincar no parque. Satanás, você podia parar de me dar canseira, porque eu quero ir para o parque, eu quero brincar, eu quero me divertir. Como se Satanás ouvisse esse tipo de orientação, e Satanás fosse dar um tempo, falar: trégua, ou Exu Caveira, Preto Velho, Pomba Gira, dá um tempo para ele. E assim, eu estou começando a ficar com dó, você está batendo tanto. Imagina Satanás dando um conselho desse. É nunca. A ideia de Satanás é pôr todos os crentes de joelho. A ideia de Satanás é ter a sua fé minada no mais profundo dessa palavra, minado. E a gente precisa identificar: poxa, a minha fé está minada. E eu preciso identificar isso mediante algumas coisas. Eu dei princípios e valores para vocês aqui durante esses cultos de quinta e domingo, sequenciadamente. E pessoas estão ouvindo, estão recebendo seus milagres. E eu creio que você vai receber o seu, em nome de Jesus. Mas você tem que discernir que batalha é essa, que guerra é essa, e saber. Olha, deixa eu falar um recado para você bem poderoso. Se você decidiu se posicionar e a guerra ficou pior, segura com o inimigo, que ele está pior. O inimigo está apavorado com essa fé nova, que vai te levar a viver o sobrenatural. Pastor, posicionei e virou uma confusão. Fica firme, tenha fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: tenha fé. E não é apenas uma informação no cérebro, como eu disse. Então vamos lá, vamos abrir a palavra para a gente aprender algumas coisas aqui hoje. A fé, ela é isso, precisa vir na palavra. E eu preciso dar a palavra para você, para a fé vir a você. Não existe fé na fé ou fé em coisas, é fé em Deus. Porque as coisas não te dão essa essência. A essência é o próprio Deus. Então eu tenho fé em Deus e no que Ele falou. Eu preciso treinar minha mente e meu coração no que Deus falou. E eu preciso falar o que Deus falou. Sim ou não? Tenha fé, é o tema nessa noite. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 11, versículo 22, a parte A do versículo. Quando eu digo a parte A, é porque você pega o versículo, divide ele em A e B, você vai ficar com a primeira parte, correto? Dando aqui uma instrução para você entender. Marcos 11, 22, parte A, diz assim: ó, ao que lhes disse Jesus: tendes fé? Tem fé em quê? Jesus está falando para quem isso aí? Para pessoas que são seus seguidores, para discípulos. Jesus não chegou num boteco, não chegou em um lugar esquisito, escuso, cheio de trevas. Ele chegou lá e falou assim: ó, tendes fé em Deus. É um desafio dele. Você já parou para pensar se é o Deus, se é o próprio Espírito Santo está falando para você: tem fé em Deus? Isso é uma verdade, isso é uma grande possibilidade. Deus dizendo para você: tenha fé. Deus falou para mim: diga a esse povo, tenha fé. E eu estava dizendo do rapaz lá que fez isso, sabe por quê? Quando o milagre começou a chegar para ele, a mulher mudou o coração. Ele ligou para mim no meio da noite e falou assim: ó, meu pastor, meu líder, aumenta a oração, eu vou aumentar o jejum. Eu falei: vou nada. Você tem o sinal do milagre, você vai fazer o quê? Deus já te respondeu. Você vai cancelar o que você já fez daqui para frente? Quantos entendem o que eu estou falando? Moisés estava diante do mar vermelho, e quando ele viu o inimigo, ele tinha montanha à direita, montanha à esquerda, o inimigo atrás, o mar na frente. Ele não tinha saída. Eu disse: você podia fazer o favor, para achar que tem um pouquinho mais de pessoas aqui, senão vai achar complicado na gravação. Quer ver o negócio? Eu disse o quê? Você já sentiu que você não tinha saída? Pois é. E aí Moisés, quando viu que não tinha saída, ele fez o quê? Deus começou a orar. E o que Deus falou para ele? Diga o povo que marcha. O milagre já está feito, rapaz. O que você quer, Moisés? Você quer fazer um culto de oração agora, depois que já viu o sinal? Diga o povo que marcha. Vai pôr o pé e o chão, o mar vai abrir. Olha o que é fé. Aquela convicção que você tem tão forte do milagre, acabou. Não interessa mais as vozes, as coisas que estão à volta. A minha fé está lúcida, clara e firmada em Deus. Agora, então, vamos ter fé, vamos aprender aqui como a gente vai desenvolver isso. Outra situação é João capítulo 20, versículo 27. Vai abrir na sua Bíblia, marca esse negócio aí, irmão. Como é que você vai declarar a palavra se você nem marca na Bíblia o que você está lendo? Estou dando um estudo aqui para a fé, que assim, eu recebi esse tipo de estudo, eu ia para casa e eu ficava alimentando minha alma com o estudo que eu tinha, porque eu sabia que aquele era vida. Há pessoas que vêm na igreja e escutam daqui para fora, ela já não lembra mais de coisa nenhuma. Mas tem coisa que essas pessoas não esquecem.
da luta, da dor, da canseira, da miséria, o ataque do diabo. A mente da pessoa está o tempo todo problematizada. Eu vou falar sobre isso. Então pega o texto, anota, sublinha, depois você volta lá, pega, grava isso aí, decora e declara firme. Você tem que sair daí hoje falando: Deus ordenou que eu tenha fé, Deus ordenou que eu tenha fé. Deus ordenou o quê? Deus ordenou o quê? Pronto, é Deus que te ordenou. O pastor veio cá. Não! Ei, você vem num culto sobrenatural, quem está falando é o Espírito de Deus. E eu não conheço a história de alguns, muitos eu conheço, outras não, mas o recado é um só. Você está aqui por quê? Deus está ordenando para você: tenha fé, rapaz. Tenha fé, moça. Oi, homem, tenha fé. Você está aí com um monte de desafio, problemas e um monte de marcas estranhas. E Deus, no meio desse vendaval aí, dessa coisa, está bradando para você: tenha fé. Tenha fé. Veja isso aqui. 27. Não seja incrédulo, mas Jesus logo já chegou dizendo, como eu cheguei aqui já dizendo, tenha fé. Jesus já chegou lá no capítulo 20, versículo 27 de João, quando Jesus está falando de Tomé. Tomé havia perdido a fé quando ele viu tudo que Cristo sofreu. A fé dele ficou bloqueada, ficou travada. Jesus havia dizendo: ó, vai acontecer isso, vou entregar o Filho do Homem, ele vai ser julgado, vai ser morto, maltratado, vai morrer, mas no terceiro dia ele ressuscita. Jesus estava explicando todo o plano de Deus, falando, 3 anos e meio, Jesus falando, mas na hora que a coisa aconteceu e foi um sacode, ele estremeceu na fé. Ele disse: olha, eu não acredito que ele ressuscitou, a não ser que eu toque em sua mão e no seu lado. E eu perguntei numa das mensagens aqui atrás: o que é que está na sua mente que impede você de acreditar? Ah, eu fui abusado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, me roubaram, me traíram, venderam, e vai cantar o que for. E Deus está dizendo no meio dessa coisa aí: tenha fé. Você acha que você vai morrer no meio disso aí? Se você achar isso, você vai morrer. Mas se você tomar a fé que ele libera, a vitória já é sua, para a glória do nome de Jesus. E ele está dizendo para você nessa forma tão ousada. Ele disse para Tomé, disse: olha, não seja incrédulo, mas seja crente. E aí no meio das coisas que você está passando, você é incrédulo ou você é crente? E é fácil responder isso. O que você vive falando, o que você vive sentindo, e como você está operando a sua vida, já define a sua fé, onde é que ela está. Se ela está uma fé firmada no propósito eterno de Deus, ou se você foi totalmente minado. E aí você vai vir à igreja, vai vir na célula, você vai em vários lugares e vai começar a ficar chateado, porque você diz: eu oro e nada acontece, eu falo e nada vem, eu estou pedindo e não opera. Por quê? Porque ainda está no nível da mente e precisa descer ao espírito. E é uma peleja de fato e verdade. Você precisa crer no que eu estou te dizendo, pois esse é o fato. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Deus é poderoso. Você pode aplaudir Jesus porque Ele é bom? Se você estiver filmando, não me filme cadeira vazia. Quer sentar? Senta aqui na frente, me for achar até agradecido. Mas pelo amor de Jesus, me ajuda aí. Já conheço a do Satanás, irmão. Digo que está amarrado em nome de Jesus. Pastor, o senhor quer mentir para os outros? Eu de jeito nenhum, mas eu vou jogar contra meu time? Se eu estou falando para você que a imagem, o diabo trabalha contra a imagem. Quantas vezes? É pouquíssimas pessoas que conseguem, no meio de uma situação meio assim, que elas saem com firmeza e fé. A maioria dos crentes se abalam com o que vê, o que ouve, porque não tem uma fé firmada no que Deus disse. É uma fé que foi problematizada no meio das crises, que foi problematizada no meio das pegadas. E é isso que o diabo faz. Levante sua mão e diga: está repreendido toda ação de Satanás para minar a minha fé. Diga: eu creio no que Deus disse. Diga: eu creio no que Deus disse. Deus disse que eu sou mais que vencedor. O Senhor disse que em breve eu esmagarei a Satanás debaixo de meus pés. É breve e a vitória é total. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você sentiu a diferença quando você vai falando a verdade, a palavra, o poder? Dá glória a Deus e aplauda Jesus, porque isso é gostoso, irmão. É culto de fé, irmão, não é culto de descrença, não. Já viu gente dando testemunho? Tem gente que dá testemunho, tem gente que dá testemunho. Tem gente que vai contar uma bênção, mas quando ele chega na bênção, a desgraça que ele passou desmotiva qualquer um a ouvir. Veja onde está o valor daquilo que você está falando. Eu mandei um obreiro visitar uma pessoa, a pessoa estava numa luta dos infernos, pensa a guerra. Marido querendo ir embora de casa, estava um trem doido, né? E eu virei para o obreiro e falei assim: minha filha, você precisa visitar essa irmã, eu não posso, você vai lá, acorde, dá uma palavra de fé. E a obreira foi.
Aí passou uns dias, voltei pro culto, a irmã estava ali, irmão. A irmã estava mais jururu, que eu não tenho nem como explicar, murcha, acabada, afundada na cadeira. E eu cheguei para ele mesmo, vamos vencer? Ah, não sei não. Falei, não, Deus vai operar na sua vida, pastor, é tão difícil, olha para você ver como é que é. A obreira foi lá em casa para orar comigo. Quando eu comecei a contar o meu testemunho, a minha luta, ela falou, não, você não está passando luta não, eu vou contar a minha. E ela conseguiu contar uma desgraça maior do que aquela pessoa estava vivendo. Pastor, mas é que é a minha verdade. Ei, quem disse que essa verdade aí que você está vivendo é a verdade de Deus? Aí é que está a conta. Cara, eu estou passando uma luta aqui, mas ela não é a verdade. A verdade de Deus é que eu sou mais que vencedor. Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita. A verdade de Deus é que eu já fui curado. Mas pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade. Pois é, você está enfrentando. Eu estava lá ministrando, a pessoa falou assim, ó, eu cheguei para a pessoa porque olha só o que aconteceu. Eu estava ministrando e de repente Deus falou, suicídio, suicídio, suicídio. Eu falei, opa! No meio da mensagem parei, Deus falando de suicídio. Veio um senhor de idade, muito senhorzinho, e eu falei, meu Deus, olha onde ele está, um senhor de idade na igreja, e o inimigo moendo a mente dele. De repente veio mulheres, veio o homem, foi aquele pampeiro de gente entrando em ministração, né, capetada moendo a mente da rapaziada do povo por causa de suicídio. Suicídio não é saída, suicídio é fuga, e é fuga para o mal, nunca é para o bem, nunca é a saída, é um espírito que está aí massacrando a pessoa, e se ela não pedir socorro fica ruim mesmo. E é verdade, precisa ver. Agora, Deus disse que veio dar vida e vida com abundância. Aí eu perguntei, a pessoa falou, o que você está passando? Não, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho enxaqueca, eu tenho torção na coluna, eu tenho... E foi falando que eu falei, não, você tem, então é seu, ninguém precisa tirar isso. Agora, se você declarar o quê? Eu estou enfrentando isso, aquilo outro. E o que eu tenho? Eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho unção, eu tenho a promessa que não falha, eu tenho um Deus que luta por mim. Você entende a diferença disso? Sim ou não? Aí eu estou te ensinando isso aqui faz tempo e eu não sei se você vai colocar em prática, e o problema é seu se você não colocar, porque Deus me coloca aqui para te dar um segredo e uma senha para você vencer. Aí você escuta e fala assim, ai, que palavra, pastor. E ao comer o pastel lá na Ediene, que é o mais gostoso que tem no Brasil, ao comer um x-salada em algum lugar, ou uma pizza boa, né? Foi tudo embora. Como aquela comida que vai para o ventre e depois vai escusado para o vaso. Muita gente pega a palavra e faz o mesmo serviço. Uau, é para gerar um choque. Você está fazendo o que com aquilo que eu estou te ensinando? Eu quero que você venha aqui junto comigo e fale assim, ó, eu criei. Deus falou, tenha fé, eu tive. Falou de uma fé que abala. Deus falou de uma fé que provoca. Eu recebi, estou aqui contando o meu milagre. Você acha que quem vai levar o milagre para você? Eu estou te ensinando o caminho, a jornada, quem faz é você. E você faz ela, depois que o culto termina, você continua mais firme. O que eu venho trazer para você é pão e é vida, é pão e é vida, é maná que desce do céu. Esse maná tem a capacidade de renovar as suas forças e fazer você vencer toda jornada, no vale ou no deserto. Só quem tem boca dá glória. Quem não tem, recebe. Você não tem boca, não? Eu entendi, é bom, tá gostoso. Vamos falar um pouco sobre... Todas as coisas se movem por leis. Por exemplo, se eu der um passo aqui nesse altar que ele é elevado, o que vai acontecer? Eu vou cair. Por que eu vou cair? Por causa da lei da gravidade. Vai puxar para baixo. Correto? Se a pessoa falar, eu não acredito na lei da gravidade, vem cá e anda aqui fazendo favor. Ainda que você não acredita, a lei está lá. Existem vários tipos de leis. E hoje nessa nossa geração, falou que a graça não tem lei. E aí nós já podemos quebrar isso no capítulo 3 de Romanos. Porque é uma mentira de Satanás. Satanás está falando tanta coisa aí, irmão. A serpente está falando, hein? A serpente está falando, a serpente está mandando recadinho, está fazendo cartinha. A serpente está um inferno, hein? Se liga na conversa da serpente. E a serpente fala, meu. Se liga aí que está prometendo coisa que não vai ficar muito ruim se cair na promessa da serpente. E ela usa muita gente aí. Agora veja lá. Romanos 3, 27 diz assim, ó. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Diga, a fé tem uma lei. Ou seja, a fé, ela é regida por princípios. Acabou. Se você não aplicar a lei da fé na fé, você, ainda que creia, será incrédulo. Nós entramos aqui, Deus dizendo, tenha fé. E Ele vai ensinar a nós como desenvolver a fé, porque é uma lei. Imagine bem que uma pessoa pega um carro, ela vai ali dirigir, entendeu? Ela entra no carro e ela sai dirigindo sem conhecer as leis de trânsito. Vai dar ruim ou vai dar bom?
vai dar ruim, porque há uma lei que rege o nosso trânsito. Contramão, curva acentuada, né? Pista sinuosa, não é verdade? Ausência de acostamento, faixa, aí vem toda a sinalização. E a fé, ela é isso. Deus te deu um caminho da fé para andar, e a fé, ela pode ser aprendida. Diga, aprendendo a me mover na fé. Parece que eu estou falando uma coisa meio fora, porque você vem à igreja, vai à célula, você ora, busca, mas muita gente está se movendo de maneira diferente, porque, como eu já disse, você precisa perguntar: estou crendo quando a palavra diz, ou estou crendo como acho que devo crer? Naamã estava crendo como acha que deveria crer, e quando foi confrontado pelo profeta, não quis seguir a direção profética, e ele se estabacou. Se não fossem os amigos que o chamassem para a base e desse a ele humildade, ele estava preso no que ele aprendeu no passado. Aí eu acho que para Deus operar, eu vejo que Deus opera, para Deus mover-se, para Deus fazer. Você tem esse argumento dentro do seu coração? Você vem num culto de milagre, culto de poder, então você acha que Deus só fala com você se eu chegar aqui e xaramanacô, varabalabaia, varão, fica em pé, Deus vai falar com você. Você acha que é só assim que Deus se move? Muita gente veio aqui na igreja por muito tempo, Deus me dá visões, revelações, me dá mesmo. Às vezes eu olho para uma pessoa, a palavra profética. Agora eu deixo Deus usar e eu não vou usar a Deus. Se o dia que Deus mostrar, eu quero falar o que Ele mostrou. O dia que não mostrar, irmão, vai com Deus e Deus te abençoe. Quantas vezes a pessoa falou: pastor Hamilton, o que você viu? Não, estava orando de olho fechado, varão. Já para dar uma trabalhada mesmo na pessoa. Porque se você só se move por isso, está difícil. Você tem que ver de acordo com a fé, e a fé vê de acordo com a palavra. Essas coisas não se desligam, isso é poderoso. Grava aí, minha filha. Rapidinho que eu esqueço. Deus se move, nós nos movemos pelo caminho da fé. A fé, ela tem um caminho determinante para que se faça. E eu preciso fazer esse caminho na fé. Se eu não conseguir fazê-lo, eu perdi toda a noção. Sai fora que não deu não. Falei para vocês, por isso que eu fico pedindo para gravar, deixar, porque passa. Aí os irmãos acham assim: nossa, o pastor vai pregar a palavra, vai ficar gravado para quem vai ouvir depois escutar. Acha que isso aqui nós achou na esquina. Jejum, oração, irmão, pisado pelo Satanás, assim, aquela guerra, e a gente está buscando ter vitória, ter vitória. Uma palavra dessa aqui, quanto tempo prepara? Entende o que eu estou falando? Quantos estão sentindo que isso aqui é a palavra de Deus? Mas a fé é justamente esse poder de Deus. Se eu me movo pela fé, então eu estou dentro daquilo que diz, porque fé e palavra andam junto. A minha fé responde à palavra, e a palavra conduz a minha fé. Não se separa essas duas coisas. Eu não tenho fé em coisas, eu tenho fé no que a palavra diz, porque a palavra é o próprio Deus falando. Você tem a Bíblia como isso? A Bíblia é Deus falando, e eu pego ela e eu vou estudar. Tem que falar, a pessoa fala assim: eu não quero. Gente, eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Satanás está deixando você de fora da fonte que te torna poderoso para viver milagres. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e leu ela de voz aberta, peito aberto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me às águas tranquilas, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça, transborda o meu cálice. Aleluia! Leia isso na primeira pessoa, pega isso na boca e traz para o coração. Já estou atropelando a mensagem, Deus ajude. É de Deus, amém? Então a fé é uma lei que você precisa responder. Agora o pessoal daqui da Hipergraça aí estão dizendo o seguinte: que pronto, você tem fé, não precisa fazer mais nada. Então se você pode adulterar, fornicar, transar, pode prostituir, pode mentir, pode até cometer suicídio, vai dar tudo certo. Mentira. Eita, porque o que a fé faz com a graça é nos dar a convicção que venceremos qualquer exército. Quando eu estiver fraquinho, a fé grita: tu está fraco, mas 1000 cai do seu lado. Crente que está ameaçado pelo diabo, o diabo está mais com medo de você, que você fala assim: gente, eu estou numa fraqueza. O diabo está falando assim: vai lá, os primeiros da fileira dos capetas falam assim: vai não, porque está escrito que mesmo ele fraquinho, ele ainda derruba 1000. Significa que os primeiros que chegar vai tomar ataque. Meu Deus, ei, foi Deus que disse. E por que eu fico assim, será, talvez, por aquelas amarras que não pode existir? Levanta sua mão e diga: eu lanço fora toda amarra. E ela está sendo desfeita agora pela palavra da fé. Vamos lá, vamos descobrir qual é o segredo de Deus. Quantos quer saber o segredo de Deus? Vamos pegar aí Josué capítulo 1, versículo 8. Anote na sua Bíblia, tu que é crente, que está pegando os princípios para chegar em casa e falar de peito aberto.
Irmãos, muitas pessoas não têm noção do que acontece. Eu tenho um caso aqui na nossa igreja, que era um irmão que ele veio para a fé, e a família da sogra dele era um povo bem demoniado. Eles tinham alto nível. A mulher fazia macumba, comia pedaço de defunto, o trem era feio. E aí ele estava lá, e essa sogra dele, já imagina, uma sogra normal já é complicado para algumas pessoas, né? Imagina essa mulher no nível que ela estava, e estava quase deixando ele louco. E um dia eu ministrei a palavra e falei assim, fecha a porta na cara do diabo, rapaz. Eu pregando, e foi uma palavra profética, ele pegou aquela palavra na hora. Falei, moço, chega na sua casa e diz, Satanás, aqui você não manda, sai fora. Você não vai ficar aqui. Tem gente, que entra numa doença, sai, entra noutra doença, sai, entra noutra doença, sai. Aí acabou o espírito de doença, não está atacando, mas agora quebra, agora perde, agora rasga, agora vai. Aí sai dessa aí começa a desconfiança, briga, discórdia. Tem níveis e vai. Termina o ano, só bagaceira. E a pessoa não vai, em vez de ir em casa, posicionar, porque se uma pessoa em Deus não se posicionar, não há mover de Deus. E eu falei, vai lá e fecha a porta da cara do diabo. Ele pegou aquela palavra e foi, né? Eu cheguei em casa, estava lá, pastorzão. Falei, vou tirar esse sapato aqui, que eu quero é sossego. Já tirei a camisa. Eu estava sem camisa, só de calça, e pus aquele prato que eu tinha jejuado o dia inteiro. Então eu quebrando o jejum com a mesa, um prato desse tamanho aqui, cheio de macarrão, comida, glória. E 3 garfadas que eu dei naquela satisfação por ter cumprido com a obra de Deus. E agora eu vou comer como um príncipe, como um rei do Senhor, um guerreiro. É o despojo da batalha. E quando eu levei o garfo na boca, escutei o grito, pastor Hamilton, chega treminha assim, vai. Senhor, o que está acontecendo? Já saí assim, o coração batendo no pescoço, aquela coisa toda, né? E lá fora olhando, ele, me ajuda aqui, lá em casa aconteceu um trem. Falei, meu Deus do céu. Esse irmão, ele era bem fortinho, ele era fortão, ele era fofolândia. E ele tinha uma sofrilete, mobilete, irmão. E a cena era tão poderosa que quando você olhava para ele, você achava que ele estava flutuando. Você não via o condução. Você não via, você falava, uai, o irmão está flutuando, cara. Que poder é esse? Era só frente e sofrilete. Mas ele chegou lá para mim e falou assim, corre, corre. Lá em casa está quebrando tudo, a minha sogra. E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, aquela palavra que o senhor deu, moço. Ele mora um quarteirão na casa de baixo. Ele chegou na casa dele lá e entrou para dentro. E ele olhou para a mulher dele e falou, é muita briga, muita coisa. Peraí que eu vou fazer um negócio. Ele virou e falou assim, Satanás, escute só uma coisa aqui. Quem manda nessa casa é o Senhor Jesus através da minha vida, da minha autoridade. O Senhor me deu autoridade, você vai sair da minha casa. E foi no quarto andando tudo que é lugar. Sai fora, vamos. E ele crendo pela fé que estava pondo os capetas para fora. Ele falou, e eu fechei a porta na sua cara, miserável. Pá, bateu a porta. E o irmão falou, nossa, senti até um negócio aqui. Passado um pouquinho, alguém vem correndo na casa lá. Meu Deus do céu, minha mãe está passando mal, que era a sogra dele. Corre lá porque é trem esquisito. A mulher manifestou uma legião de demônio. E aí quando ele chegou na porta lá, a mulher estava com 2 peixeiras, faca grande, na mão, cortando no vento. E quando ele chegou, ela falou assim, eu vou te ensinar, miserável, como é que você bate a porta na cara dos outros. Moço, você não fala nem glória. Vocês estão na mesma vibe que eu? Ué, moço, o capeta falou, você entendeu que o cara foi na fé, e ele está lá 2 quarteirão abaixo, ele bateu a porta. O capeta que atacava a família dele, naquele dia ele percebeu o mundo espiritual, e ele bateu a porta, o capeta estava lá, ele não via, só naquela confusão, achava que ele e a mulher que era daquele jeito. E quando ele bateu a porta pela fé, o capeta manifestou lá na sogra. Pai, ele chegou, o capeta irado com a faca, eu vou te cortar na faca, miserável. E aí virou aquele trem, aí chama a polícia, chama bombeiro, e ele naquela ele lembrou, pastor Hamilton. Aí na porta de casa ele me contando isso, eu falei assim, vambora, pastor Hamilton, ele me contando, monta aí, eu procurei lugar, eu escanchei nas costas dele. A cena para quem vai fazer a obra, irmão, ainda não tem um carrinho, e eu esganchei nas costas dele, só que trem vem, e eu pedindo, Deus, se eu chegar lá, tá bom, de chinela, camiseta, e vai eu descendo aqui lá. Quando eu cheguei na porta da casa, tinha aquele tanto de gente, polícia. E a hora que eu disse assim, tinha os irmãos intercedendo na porta, um grupo de intercessão, orando para Deus vencer o inimigo. E eu já disse, a hora que eu disse, o povo falou, e o pastor? Aí os irmãos já veio para mim e falaram assim, pastor Hamilton, nós vamos entrar com o senhor. Eu falei, ninguém vai entrar comigo. Que isso, pastor Hamilton? Moço, se fosse para vocês entrar, vocês tinham entrado. Não vai entrar, fica aí, porque você vai lá fazer o quê? A chance era de vocês entrar, se vocês não entrou, eu vou entrar. Sai fora. Parece arrogância, mas não, deixa eu contar para você. Se não tem fé na hora, vai ter fé depois. Quando Jesus, a filha de Jairo, morreu, quando deram a notícia que ela morreu, Jesus falou assim, não vai mais ninguém não, só vai eu aqui, quem crê. Nem todo mundo está preparado para uma notícia de abalar. Eu falo obreiros, pastores. Irmão, tem gente que quando escuta notícia ruim, acaba a fé. É minado na hora. Eu estou te treinando para você vencer em meio à notícia ruim. E aí a hora que eu cheguei lá, disse todo mundo falando, aí o policial já falou, essa aí é contigo, né varão? Essa é contigo, né, homem de Deus? Já me chamou policial e eu, é comigo, pode deixar mesmo. Vocês não vão entrar não. Não, o que nós faz? Continua orando, vocês estão aí, vamos lá. E eu com o cunhado, com o genro da mulher aqui, fui entrando. Quando eu entrei, tinha um cachorro.
Moça, esse cachorro deu uma bocada, que até hoje eu senti a saliva e o calor da boca dele. Ele foi parado na corrente, eu não esperava. O cachorro ficou endemoniado. Ele fez, ô diabo, cão mesmo. Esperei a alma voltar, porque ela acelerou. Ela foi embora, o corpo ficou balançando naquela situação. Respirei fundo, vamos embora. E quando cheguei lá, com faca na mão, cortando tudo, eu cheguei e falei, que é isso aí, Satanás? O diabo falou, vem cá que eu vou te cortar. Eu falei, eu vou ir, quero ver se você me corta. E eu caí pra dentro, ela levantou, quando levantou, foi, tá amarrado, moço, o povo tentou tirar a faca, foi nos tapas, tentou gente lá, o trem foi feio. Mas acabou pela fé, não é força no braço, é a fé, convicção no coração de que Deus é quem resolve essa parada. Mente natural, está querendo resolver o trem é no braço. Eu sou inteligente, capaz, intelectual. Essas frases é para o último texto aqui. E eu estou antecipando, por causa do testemunho. A questão é, eu me movo pela fé, cheguei lá, fui repreender aquele capeta. Deixa eu te contar o que aconteceu. E a hora que caiu, comecei a queimar ele, ele veio perdendo tudo. Eu falei, deixa eu ir embora. Eu falei, você vai embora agora? Ele falou assim, não mandei embora não, deixa eu te contar uma miserável. Eu falei, não fala o que é aí. Eu estava em você, desgraçado. Eu que andava aqui no setor, montado no você, e começou a contar coisas que só eu sabia. Cala a boca, desgramado. Na época eu estava nas trevas, isso é quando eu estava nas trevas. E na hora eu falei assim, mas peraí, agora vai ter o troco. Eu falei, vai embora não, eu quero ir embora. Eu falei, vai não. Porque a cada coisa que ele me levou a fazer me causou tanta perda, tanta dor, tanto sofrimento. Falei, agora vai queimar no fogo. Eu lembrava da coisa que aconteceu. Queima ele, Jesus. Deixa eu ir embora. Vai não. Queima ele, Jesus. Foi o momento do despojo, foi o momento da vitória. Muita gente aí segue algumas coisas achando que é escolha pessoal e tem uma influência por trás. Mas hoje Deus está dizendo, tenha fé. Creia no sobrenatural. Creia no milagre. Aí a lei da fé, ela faz com que eu caminhe dentro da fé. E muita gente repete muita coisa, mas ainda não desenvolveu a fé, porque está apenas aqui na mente. E você sabe que está na mente, porque a pessoa, quando está passando a situação, a boca dela jorra derrota. O sentimento dela, não adianta, eu vou morrer, está vendo que não consigo, sabe? Um monte vai intransponível, está adiantando eu ir para a campanha, está adiantando eu ser crente, não vai adiantar eu batizar, não vai adiantar eu fazer isso. Secretário do capeta contra ti mesmo. Se liga. Você vai dar material para Satanás detonar você mesmo, você vai dar armas para que ele destrua, é o que tem acontecido com outras pessoas. Mas Deus, para salvar-nos, Ele deu lá em Josué 1:8 o seguinte: coisa que quer ter sucesso e vitória. Quantos quer ter sucesso e vitória? Isso é bíblico, irmão, ter sucesso. Diga, eu quero sucesso e eu quero vitória. Você quer que as pessoas falem assim, uau, olha o que deu na vida desse varão, dessa varoa, olha o que está, por que isso vai acontecer? Se você seguir o segredo de Deus que está aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar o livro dessa lei. Porque Josué estava tremendo, ele tinha que realizar uma obra excomunal. Além das forças, além da preparação, naturalmente não dava. O que ele precisava fazer, segundo Deus estava determinando, só se fosse por Deus. E agora Deus está dizendo para ele como é que ele vai resolver isso. Quantos querem ter sucesso e vitória aí? Aí Deus fala para ele, não cesses de falar do livro dessa lei. Irmão, quantos de vocês têm lido sobre milagre de Jesus? Quantos de vocês têm lido de promessa? Acorda de noite. Irmão, tem gente que acorda. Tem gente que fala assim, pastor Hamilton, essa noite eu tive um sonho. Em 2 tempos da palavra eu falo assim, foi Satanás que te visitou, querido. Aí a pessoa teve um sonho, acordou mal, viveu o dia ruim, no final da noite vai deitar derrotado, por causa de um sonho. Porque foi uma semente maligna plantada. Acordou ruim? Ué, eu estava bem, por que eu acordei ruim? Senhor, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele será bem sucedido, ele será abençoado, terá uma bênção. Eu sou esse. O diabo está aqui, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou te ensinando. Agora, eu peguei a palavra meditar, que fala assim, não cesse de falar do livro dessa lei. Não cessar, por exemplo. Irmão, essa luz aqui está acesa, sim ou não? Se ela cessar de brilhar, o que vai acontecer? Vai lá no interruptor, você desliga a luz, ela cessou de brilhar, sim ou não? Então, para ela não cessar, você tem que manter o interruptor ligado, sim ou não? Liberada energia. Aí pessoas não estão lendo a palavra, não estão declarando a palavra, não conhecem a palavra. São pessoas que daqui a pouco eu vou explicar como é que acontece. E Deus fala para ele, medita nele dia e noite, o livro da lei, a Bíblia, para que tenhas cuidado de fazer segundo tanto que nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu vou falando tanto, que de repente isso se torna um comigo. E minha ação, minha reação, minha postura já é uma com a palavra. E cumpre aquilo que Jesus falou: aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecer nele, tudo quanto pedir será feito. Mas o segredo é: eu permaneço em Cristo e a palavra permanece em mim. Você tem feito isso que eu estou te ensinando? Prega a palavra, vai lá. Eu falei para você, dá um Google aí, meu querido, já que tem dificuldade. Na minha época, quando eu comecei a ler a Bíblia, amigo, você tinha que ler página por página, marcar aquele texto, marcar no caderno onde estava, para você ir associando, ir decorando, ir falando para aprender. Hoje você dá um Google, eles vão te dar 8.000 e tantas promessas que Deus tem acerca da sua vida. Abre essas promessas e fala de peito aberto, declara, libera, fala. Porque o segredo de Deus foi para Josué assim: você quer ter sucesso? Quer ser bem sucedido? Não pare de falar do livro. Meditar é não dar, é constantemente você estaca essa palavra. Irmãos, nós estamos cheios de uma coisa. É importante esse período. Nós estamos definindo o destino do Brasil, mas você precisa estar cheio da palavra. Muita gente está cheio de um monte de coisa, mas você precisa estar cheio da palavra. Pesquise no seu coração, no seu espírito, você está transbordando o quê? Você está cheio do quê? Porque isso aí é chave de vitória ou não? Depende da sua colocação. Então, olha o que significa geminar, meditar. Significa falar, rugir, proferir, declarar, imaginar, refletir, murmurar. Mas o murmúrio é esse aqui, ó. O Senhor é meu Deus Todo-Poderoso que faz milagre na terra. Esse é o murmúrio. Não é assim: oh, vida desgraçada, maldito, coisa difícil. A gente tem que separar as murmurações. Murmurar, às vezes, é falar entre os dentes. Sabe quando você está assim, lá no banco, você dá assim: bendito é o Senhor Deus de misericórdia que opera na minha vida, aquele Deus que me fez promessa. Você está murmurando. Agora, esse murmurar que o diabo ensina, porque não adianta, meu marido não muda, minha mulher não muda, eu que não mudo, o salário desgraçado, eu não sei o que vai virar não, minha vida está acabando, estou começando a sentir uma dor, esse tempo vai virar um inferno, daqui a pouco eu estou morrendo. Exatamente isso. É exatamente isso. E eu preciso falar a palavra. Eu preciso falar a palavra. Por que eu preciso falar a palavra? Porque, diga comigo, meditar, falar a palavra é o meio para adquirir fé. É na palavra. Agora veja de novo, tem gente que estuda a palavra para ficar incrédulo. O momento para mim que fica assim bem claro na minha mente é Nicodemos, que lia, estudava 50 anos, era mestre de Israel, foi visitar Jesus e falou: você precisa nascer de novo, meu filho. Ele olhou e falou: pô, eu estou 50 anos, Jesus, barba branca, esse velho, como é que eu vou voltar? Falou: estou falando para você que você não está entendendo a dinâmica do Espírito. Você encheu sua cabeça, mas não encheu o seu espírito. Se você tiver discernimento, você sabia quem está falando com você, rapaz. Quantas pessoas vêm à igreja, escutam a palavra, sabem recitar a palavra, mas não percebe o Deus da vida entre eles, dentro deles, o Deus da vitória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Deus da Maria também, da Joana, só da Vitória não. Foi ruim, não foi? Perdoe. Então vamos lá. Adquirindo fé, Romanos 10, versículo 8, 9. Segura aí que eu já tenho aqui orar, olha lá como é que está o tempo. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Diga: na boca e no coração. Eu ensinei para você e vou repetir. A palavra está onde? E depois, engraçado que para as coisas naturais, vem do coração e vai para a boca. Agora, a grande segredo aqui é que coração não está referindo-se a esse órgão que pulsa sangue. Coração aqui tem a ver com o cerne humano, no espírito. Então, a palavra para gerar fé em mim, eu ponho ela aí na minha boca, com a intenção de vê-la operar. Por isso eu declaro a cura, eu declaro a restauração, a prosperidade, eu declaro a quebra de maldição, eu declaro vida bendita e abençoada, e não importa. Só que aí vem uma dinâmica, porque às vezes você está no meio de uma guerra, e a fé, lembra que eu falei que esses dias, a fé não ignora os processos, não ignora o processo. Abraão sabia que sua mulher estava envelhecida, que o corpo dele estava envelhecido, nada funcionava. Mas a Bíblia diz que ele, não ignorando isso, mas se firmando na fé. Você está passando problema e parece que a coisa não resolve, você firma na fé ou no problema? Você entendeu a dinâmica? E aqui, veja o que diz o texto para nós. Onde é que eu estou aqui? Ah, tá bom. Eita. Adquirindo fé. Está na boca e vai para o coração, vai para o espírito. Esta é a palavra de fé que pregamos.
se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração, em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás? Olha só, eu declaro com minha boca, crendo no meu coração, no meu espírito, que eu sou salvo, e isso vai acontecer, sim ou não? Eu estou salvo. Você acha que essa lei aí é só para salvação? Você entendeu o que eu estou falando? Se você liberar a palavra, o que Deus diz, falar o que Deus fala. Sem Jesus, pensei que estava sozinho, todo mundo foi embora, falou que pregação chata. Ainda bem que você está aqui. Se eu falar o que Deus fala, e quando é que eu falo quando Deus fala? Quando eu falo a palavra, quando eu falo a promessa. E por que em vez dessa promessa eu fico com outras coisas na minha boca? Você percebe que Satanás está enchendo a mente, o coração dos irmãos de tanta coisa maligna, e eles estão vivendo derrotados, fracassados, apesar de serem herdeiros do mundo. Somos herdeiros. Levanta sua mão e diga: eu sou herdeiro de toda a promessa. Eu sou herdeiro desse planeta. Em Cristo Jesus, Ele já abriu um caminho onde não havia, e eu creio. O Senhor, meu Deus, das minhas batalhas, levanta as maiores vitórias. E eu danço e canto, como Miriam dançou e cantou. Se liga na mente e deixa descer para o espírito. Olha só. E ele fala: se eu declaro isso, crendo no meu coração. Agora veja só. Volta lá para Marcos capítulo 11, versículo 22 e 24. Vai só marcando aí, depois você pode ler. Mas olha o que o texto diz, que é Bíblia. Quem ama a Bíblia aí, diga amém. Eu espero que você ame a sua Bíblia, a ponto de não deixar ela lá na estante, no armário. Porque eu tenho até medo, viu, irmã? Tem irmã que diz que ama o marido, mas já tem dia que ela não visita ele. Imagina se essa irmã diz que ama a Bíblia, do mesmo jeito. Deus que me guarde. É um tijolinho santo, bem no meio da fuça, para aquele que quer vencer. Glória a Deus. Então visite sua Bíblia, pegue sua Bíblia, leia a Bíblia, diga aleluia. Então olha só o texto aqui dizendo para nós, ó. Ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte. Irmão, você acha que Jesus estava falando para você aqui no monte do além, ou monte que foi de monte, erga-te, levanta-te e te lance no meio do mar, ou lá no Jordão, ou lá aqui no meio da ponte, e fica lá esperando. Entenda o discernimento da palavra. Jesus está falando: se você crer e falar ao monte da ansiedade, o monte da depressão, o monte do suicídio, o monte da adversidade, o monte da guerra financeira, você vai dizer ao monte: erga-te daqui, rapaz, e lança-se para lá, crendo que se fará como ele diz, crendo, não tendo, olha só, falando, não duvidando. Olha o que ele diz aqui no texto, ó. Erga-te e lança no mar, e não duvidando no seu coração, mas crê que se fará como diz, assim será com ele. Eu digo e não deixo meu coração roubar isso. Monte! Tinha um desenho, Monteiro Lobato escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, mas era uma história até engraçada. E aí o que acontecia? Lá tinha a Emília, boneca de pano. Ó, já era estranho, porque era pano e tinha vida, porque ela era mágica. E a Emília conseguia liberar uma palavra mágica, e nessa palavra mágica ela conseguia coisas, viajava de um lugar para o outro num tempo muito rápido. E ela dizia: pirlim pim pim. E não é isso que a gente está dizendo aqui, porque não é mágica, mas é uma constância de treinar na fé. Você começa a dizer, não apenas por dizer, você quer dizer para que essa palavra se torne uma com você, a ponto de que quando você fala, uau, eu falei algo de mim, que está aqui dentro de mim. Você vai sentir que você falou segundo o que Deus fala. Você entende o que eu estou falando? Eu estou querendo que você acompanhe essa aí, você pega essa verdade e viva ela. Então veja só, ele fala: se ele falar crendo e não duvidar. Lembra que eu falei? Às vezes cremos e duvidamos. Essa simbiose, ela existe. Não deveria, mas existe. Muita gente acha que tendo fé não tem incredulidade. Jesus está falando que tendo fé muitas vezes se é incrédulo. Por isso que ele mandou dizer: tenha fé. Diga: eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Ele fala: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste, e será assim conosco.
Se você orou em oração, Senhor, minha vida financeira, minha empresa cresce, eu consigo ver, imaginar, vai dar certo, e tirar a catástrofe de ameaça que a cerca, e você conseguir liberar essa situação natural, entrando na palavra e trazendo essa imagem verdadeira, porque Deus prometeu, assim é que vai ser feito. Você ora pedindo e já crendo que será feito, assim será, não tem dubiedade. Mas viu a história do irmão lá? Moisés fez isso. Deus, vamos orar todo mundo para Deus abrir o mar. Deus falou para ele, moço, estica a vara aí, estende a vara aí. Em vez dele estender a vara, Deus falou para estender a vara, mas vamos orar primeiro para depois nós estender. Vamos encher de fé, vem cá, me unge aqui, irmão. Deus falou para mim que é para eu fazer isso aqui. Eu vou fazer 15 dias de oração e jejum, depois eu faço. Você já começou a dar um alinhamento de descredibilidade. Se você não agir na hora que o impulsionamento da fé vem, você já, como o diabo já fala assim, creu não, e vai ser um BO de um tamanho. Lembra da serpente? Ela não escutou de Deus, ela escutou de Adão, e de Adão ela teve uma certa confusão, e o diabo veio em Eva porque ela não ouviu direto de Deus, ela ouviu de Adão. E quando você ouve de Deus é diferente, irmão. Eu estou falando algo para você aqui, mas isso tem que gerar no seu espírito o recado do Todo-Poderoso. Aí você vai falar, o pastor foi usado, mas meu amigo, estou ouvindo Deus falar comigo. Aí você não precisa me ligar na madrugada falando, pastor, deu certo ou não deu? Pastor, fiz tudo que o senhor falou, está dando errado. Porque você está aqui ainda na mente, não está no seu espírito. Então veja só. Davi escreve no Salmo 45, versículo 1. Veja que eu estou falando para você de falar. Você sabe que você faz coisas porque você fala que fará as coisas? Quem funciona assim? Só não é doido. A maioria de nós falamos o que vamos fazer e depois nós fazemos, sim ou não? Nós falamos, repetimos, falamos, daqui a pouco estamos fazendo. Já viu gente que fala assim, eu já falei para meu marido, se ele me trair, ou ele tem que morrer, ou ele vai sair da minha vida. Satanás vai falar, achei, pomba gira, reúne de gangue, vai ter que fazer esse homem pisar na bola, porque de tanto ela afirmar, ela vai ter que cumprir a lei que ela sentenciou. Eu tenho que concordar. Bom, Jesus falou que você deve perdoar. Pastor, mas perdoar um chifre, um chifre, uma traição, chega o nome que você quiser. O que você quer no seu casamento? Você conseguiu ver além dele? Você conseguiu ver além dele? É fé. É fé. Fé pura. Aí nós temos aqui o texto que nos fala assim, é falando, diga falando. Fala, eu vou falando, então faço. Deus age do mesmo jeito. Deus falou e fez. O princípio espiritual. Deus fala e Ele fez. A Bíblia diz que Ele chamou à existência as coisas que não são como se fora. Ele chamou o que é invisível como se fosse visível. E Ele trouxe à existência as coisas que não são como se fora. Haja isso, haja aquilo, nada havia. Mas quando Ele falou vem, então Deus opera falando. E você também opera falando. E a verdade é que você está vivendo dentro do que você está falando. Exatamente é isso que está acontecendo com a sua vida. Você fala na depressão, fala na ansiedade, fala no suicídio, fala na morte, fala no prejuízo. Você está cheio de medos, terrores. Medos não são sentimentos, são demônios. Acabou. Não dá para ficar passando manteiga no bigode do gato. Não tem nem chance. Manteiga a gente passa no pão. E aí ele diz o seguinte, Salmos 45, versículo 1 diz assim, acho que é a parte B do versículo. Ele fala assim, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Você acha que esse texto está escrito aí aleatoriamente? Não, ei, olha para mim, olha o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo está dizendo que você está escrevendo a sua história pelo que você fala. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Então eu falo e vou falando, e isso daqui a pouco eu estou fazendo e vivendo. Será que estamos falando e vivendo o que estamos falando, e estamos assertivos, ou estamos não assertivos? Qual é o seu sentimento? Você quer um milagre, quer que a gente ora com você, um raio cai aqui, Highlander, e você já sai transformado e vai. Vamos aprender um pouquinho. Ih, já passei do meu tempo, né? Tem 6 minutos para vocês. Posso terminar, sim ou não? Eu vou terminar, está gravando, se segura onde? Quem quiser ir embora, paz do Senhor. De verdade, quem ficar, a bênção esteja contigo. Seja firme um pouquinho, diga perseverar. Aprendeu como é que faz para segurar o povo? E nos obedece não, porque a Bíblia diz que aquele que celebra o profeta, bendito é. Hebreus capítulo 10, 23. Hebreus 10, 23. Se você está querendo ir embora, cuidado para você não estar abraçado com alguém que quer ir embora, porque não gosta disso aqui também. Um dia o cara chegou na igreja lá, a filha dele era o Satanás no 180. Ela tinha ficado com tanto homem no Urias Magalhães e adjacência, que você chegava perto dela, estava fazendo um ventão, um ventilador em alta velocidade. Foi a rodada.
Eu falei, misericórdia, minha filha. E nós foi ajudar e ela recebeu o milagre, estava na fé. Aí um pai dela veio na porta da igreja, porque ela estava dançando, celebrando, como Miriam dança diante do milagre. Ele virou e falou assim, ó, foi lá, perturbou os obreiros, falou um monte de coisa, eu não gosto disso aqui não. E os obreiros falaram, pastor, aquele homem lá, vontade de pegar ele pelo pescoço. Eu falei, moço, você está lutando contra carne e sangue. Deixa eu lá falar com o varão. Eu já fui preparado no espírito, cheguei lá, o que está acontecendo, meu irmão? E ele bufando, eu não gosto da minha filha no meio disso não, olha isso aqui. E a igreja dançando, a igreja celebrando, né? Eu vendo a glória de Deus, chorando, olha lá, isso aqui está estranho. Eu ia para ele e falei, rapaz, que tipo de igreja esse homem já vai? Sabendo que ele era cachaceiro, bagunçado, ele tinha uma vida bem atuada, eu já conhecia o currículo dele. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, você não gosta disso não? Ele falou, eu não. Eu falei, é dois. Você também? Eu falei, não, você é o Satanás. Nessa hora o obreiro teve que me cercar, que ele queria me pegar. Falei, baixa a sua bola. Não vai dar certo essa conversa. Vai dar não, você está na carne, sai fora daqui. Ele blasfemou. Bom, o resumo da ópera é, acharam ele 3 dias depois morto, um rato tinha comido o rosto dele. Não foi nada, a blasfema, todo mundo estava ajudando a esposa dele, dando cesta básica, um monte de coisa para ele. Ele roubava a cesta básica e ia para o boteco beber. O pessoal dava dinheiro para ele comprar remédio, ele bebia de novo. E a esposa sem comida e sem remédio, com câncer, fase terminal. Brinca com o Todo-Poderoso, meu filho. Tem gente que escuta e fala assim, ó, meu Deus, olha a palavra que o pastor, que Deus matou. Eu falei, olha, Deus não mata. Quem mata é o Satanás, agora Deus recolhe. Ou para um celeiro, ou para outro. Mas ele recolhe, entendeu? Misericórdia. É bom ficar esclarecendo que os irmãos aprendem. Aí ele fala assim, ó, a palavra confissão, diga confissão. Quando eu falo de confissão, o que lembra? Se eu falar para você, vem cá e confessa, o que você quer fazer? Eu não vou não, pastor, passar vergonha, vai contar meu pecado todinho para os outros. Só que a palavra confissão na Bíblia, ela não tem só esse lado pejorativo. Segundo o que eu estou te ensinando, e é no grego da palavra, confessar é proclamar, falar, denunciar, abrir. Então, veja o que a palavra confissão tem a ver. Se eu confesso, olha o que ele fala aqui, ó, no texto de Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança. Esse texto, essa palavra esperança é fé. A tradução que ficou, mas no grego que ela foi escrito, poderia se dizer assim, olha, guardemos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, sem o quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Confesse a promessa sabendo que quem prometeu é fiel. Não importa o índice do Ibope, PEC, seja lá do que quiser aí. Não importa o que ABCD está dizendo. O importante é o que Deus disse. Eu vou ficar com o que Ele disse. A minha confissão está na palavra escrita. Foi Deus que falou e eu quero viver o que Deus falou. Eu confesso, firme, sem vacilar. E aí é que entra, veja bem que ele fala, não pode vacilar. Mas o que acontece é que a maior parte da igreja vacila. Ai, eu confessei, mas está vendo, pastor? Eu tentei, mas você viu, não deu certo. E aí vai ruindo de novo, vai ruindo de novo, vai ruindo. Ela profetiza, meu marido é bendito, um homem abençoado e justo que entra na casa. E ao lado dele estou eu, como esposa bondosa e bendita. Meus filhos somos como árvores, né? Somos como oliveiras, são como frutos benditos, todos à volta da minha mesa. Aí ela declara que o marido, de repente chega o marido lá do portão. O diabo já chegou no ouvido e falou, adiantou nada. E a pessoa fala, tá vendo? Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Você declara. Aí de repente, aumentou foi a energia, aumentou a água, pediram foi o seu espaço. E você fica, quarta-feira, nem lá, nem cá. Estou te sentindo nada. Não adianta orar não, eu falei para vocês, não adianta. Tá vendo? Eu já tentei, gente. Aí a pessoa que está nessa crise, você fala para ela assim, ó, creia. A pessoa está dentro da crise falando assim, ó, eu creio, mas o mais negativo, né? Aquele mais que vem pejorando. Eu já tentei, às vezes vai ficando até com raiva, porque para quem está falando para ela vencer, ela está lutando, não está dando conta, não está conseguindo, por quê? Porque está no braço disso aqui que eu vou falar para você, olha só. Irmão, fala assim, fala, pastor. Eu estou te ajudando, olha só. Eu peguei aqui na tradução mensagem, o mesmo versículo 10, versículo 23 de Hebreus. Então, avante. Olha que a Bíblia a mensagem fala. Então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Irmãos, que espetáculo é esse? Avante! Cheios de fé, transbordantes, confiando, convicção plena na promessa que nos faz continuar aí.
que estamos apresentáveis. Imagina chegar diante de Deus assim: ai Senhor, minha vida. Tem gente que ora desgraçadamente. Ela não vai orar para receber milagre, ela vai contar um relatório infeliz e miserável. Senhor, eu já falei para o Senhor, eu estou passando isso, o Senhor não faz nada. Deus, eu estou sofrendo com isso e isso. E cada vez que eu busco, olha Senhor, só viu o que eu passei no dia de hoje? Deus, que inferno, que luta, que batalha, que desgrama. Pai Santo, eu não estou aguentando mais não. Eu já falei para o pastor, eu vou ligar para ele aqui quando sair da oração. Não vou mais para a igreja, eu não quero fazer mais nada. Quem está orando, irmão? Isso é orar? Você está parecendo um relatório. A minha boca é como pena de um hábil escritor. Então o que esse escritor está escrevendo? Uma cidade em ruínas. Ruínas. Gente abandonada, não tem comida, pedintes, sem esperança, derrotados, doentes, e está lá orando, e fala: orei 2 horas. Não, você escreveu um desastre. Diga: sangue de Jesus tem poder. Tu nem sabe. O diabo está numa fúria, ele está numa ira, mas bendito seja o Deus. Porque a ideia é essa mesmo, que nós provoquemos Satanás. Quero parceria com ele, não quero. Pode tocar o que ele quiser, maior é o que está em mim do que o que está aí. Em breve o meu Deus de paz vai esmagá-lo debaixo dos meus pés. Essa é a profecia. Ora, vamos lá, Hebreus 11, 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Diga: bom testemunho. Fala para mim, irmão, quem está reclamando, murmurando e orando, como eu falei, está dando bom testemunho? O bom testemunho está: estou no meio da guerra e estou firme, irmão. Maior é o Deus que está em mim. Sai fora. Eu estou, não estou adiantando para a igreja. E só vai descrevendo miséria. Isso não é um bom testemunho. Só dá bom testemunho quem está com a fé viva e eficaz em Deus eterno. Diga: Deus é bom. Eles obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, mas qual foi o veículo? Diga: pela fé. E o veículo é a palavra. Como é que você quer milagre, irmão? Você quer que eu seja o veículo? Tá, tem limite para isso. A fé, ela é movida através de um veículo que é pela palavra. Não cremos em coisas, cremos na palavra. A palavra é o que ele disse, ele é fiel, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Essa é a ideia. Veja só, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meu Deus, apareceu, porque veio daquilo que não era visível. O visível apareceu. Deixa eu falar para você, aqui há uma mesa, sim ou não? Você precisa de fé para ver essa mesa? Sim ou não? Tem coisa que não dá. Você está numa cadeira, você precisa de fé para ver isso? Você vê o seu irmão. Não, isso é natural. É que, na verdade, eu trago a existência, aquilo que não existe, depois ela passa a existir, porque eu acreditei que viria dessa forma. E aí entra um trabalho aqui que eu já faço aqui, ó. O segredo de Deus para seus filhos. Diga: mente renovada. Eu não vou parar muito aqui não, mas vamos lá. Mente renovada, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele fala para você renovar o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação da mente, ela se dá pela leitura e repetição da palavra. E quando eu ponho a palavra na minha boca e vou repetindo, isso vai se tornar um aprendizado de vida. E daqui a pouco eu permaneci em Cristo, a palavra dele permaneceu. E quando eu falo como Deus falou, porque eu falo como Deus fala, segundo o que Deus disse. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, olha só, eu preciso ter uma renovação da minha mente. Por quê? Agora vem aqui, aprenda isso. Diga: mente carnal. Vamos entender o que é mente carnal? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Alma aqui está ligada à psique. Há pessoas que já têm uma imagem na sua vida e ela vai viver a imagem que ela tem dentro de si. Essa imagem foi gerada por um abuso. Ninguém mais presta, confia em ninguém e nunca tem perdão. Acha que, meu Deus, tem pessoas que têm, eu preciso morrer, acabar. Ela só vê a morte. Há uma imagem dentro. E falamos e projetamos essa imagem quando falamos.
assim como ele imagina na sua alma, lá dentro de si. E a maioria de nós é o seguinte: quando eu enfrentei a pandemia, quando eu enfrentei toda aquela enfermidade, para eu desconstruir o estado mal que eu passava, foi uma guerra. Deus já tinha me curado, mas Satanás mantinha um controle que às vezes um ventinho soprava, eu já falava assim: ai meu Deus, acho que eu estou passando mal. Mudava o clima, mudava um perfume. É ridículo, era ridículo. Por quê? Porque Satanás estava usando a minha mente carnal, a minha mente natural. A mente carnal é o veículo que o diabo utiliza para prender pessoas. Pessoas carnais, pessoas na imoralidade, pessoas na pornografia, pessoas no espírito de morte, em tudo quanto é isso, é um espírito de morte. E ele está aí sem ter mente carnal. Pessoas na amargura, no ressentimento, no ódio, na revolta. Mente carnal, é carnal. Uma pessoa que está vivendo a circunstância, e a nossa mente carnal, ela é sentença de morte. Diga, está amarrado ao nome de Jesus. Mas olha aí para você entender um pouco só. Marcos 7, 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens, da onde? Nesse caso aqui não é espírito. Aí é que está o segredo. Lá em Romanos 10, 8 era um espírito, não era o coração. Agora de novo aqui não é o coração como o órgão, mas como mente, psique. Entende o que eu estou falando? Se você for no grego original, você vai ver ele falando assim, ó. Porque dentro da psique dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição, olha de onde vem os maus desígnios. Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A dinâmica é essa. Quando você, lá em Romanos 10, 8, diz, você fala a palavra aqui e ela desce por o espírito mais profundo e você começa a falar daqui a pouco e Deus começa a operar. Aqui está falando da mente carnal. E muita gente recebe o milagre porque a mente dessa pessoa já se tornou uma imagem de morte, e isso que ela é. Só vê doença, só vê mal, só vê aquilo. Entende o que eu estou falando? Nossa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não posso. Difícil demais, gente do céu. Ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém cuida. De onde é que está vindo isso? É da mente carnal, meu irmão. É isso que você está falando, e essa é a imagem que está emitindo. E esse é o estado que você pode estar preso sem viver a glória de Deus. E agora, a grande ideia de Deus é renovar a nossa mente. Pare de pensar como sempre pensou e comece a pensar segundo Deus ordena. Comece a falar segundo o que Deus está dizendo. Reconstrua essa imagem diante do Eterno pela presença do Espírito Santo. Diga, meu Deus. Aí, veja lá, Romanos 8, 5, e eu prometo para você só ter mais um versículo. Olha isso aqui, ó. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Diga, aquele que vai para a carne pensa e age como a carne. Porque é isso mesmo. Nós somos de acordo com o que nós pensamos, sim ou não? Se você pensa, é isso aí, ó. Confira comigo se não é, você não está vendo exatamente o que você está pensando. E se o diabo não está implicando uma imagem em você, essa imagem é de morte, destruição, perda, fracasso, e aí você está com ela o tempo inteiro, aí você tenta lutar e começa a falar, irmãos, eu me via morrendo. Você acredita nisso, Lázaro? Eu me via morrendo. E eu tive que lutar para que eu não ia morrer. Cara, eu não vou morrer, eu não vou. E eu fui à porta da morte, mas a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Se você não der conta de andar no vale da morte, confiando em Deus, essa porta vai ficar aberta o tempo todo te perturbando. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Porque os que se inclinam para a carne cuidam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, vai cogitar isso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você falar. Então veja só, sua mente está pendendo para o quê? É que eu vou morrer, não vai dar certo, já fiz isso, já fiz aquilo, eu já tentei, olha aí, ó, acabou. Sabe, você tem que vencer esse estágio. Pega a palavra, rompa pela fé, tenha fé, diz o Senhor. E fechando, se coloca de pé a palavra do testemunho, Apocalipse 12, 11. Se coloca de pé, você me ouviu? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do quê? E por causa da palavra do testemunho que deram. Palavra do testemunho que deram. Nós estão entendendo o que eu estou falando? Você consegue entender? Eu vou falando vida e eu recebo vida. Eu vou falando, pois eles venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Uau! Eles foram tão ameaçados porque eles estavam andando dentro do que Deus queria de tal nível, que mesmo a morte veio. Quantas vezes a morte veio fazer Davi estremecer? Eu quero que você feche seus olhos, abra o seu coração e fique firme em Deus.